Vamos orar por aí, irmão. Em nome de Jesus. Amém. Senhor, meu Deus e meu Pai, diante da Tua presença, Senhor, nós te encontramos na Tua casa para te adorar em espírito e em verdade. Pai amado, toma aqui a Tua filha, unge ela da cabeça à planta dos pés. Pai amado, Pai querido, Senhor, vai usando os lábios da Tua serva, da Tua filha, da maneira que Tu queres. Pai amado, Pai querido, Deus amado, vai contemplando a Tua filha, Pai, na noite desse dia. Pai amado, Pai querido, que ela vem, Pai amado, ser, Pai amado, um instrumento nas Tuas mãos nesta noite. Pai amado, Pai querido, toma a Tua filha nas Tuas mãos. Pai amado, Pai querido, derrama as Tuas bênçãos sobre a vida dela e seca a Tua serva, em nome de Jesus. Amém. Entre os manuni manarabanu iniana no nihes aumalamanô mianarachou de as ene comunarachou de as enumanarabanu de canto alabana as enumanonanara de canto de es. Veja aí, mulher, esse manu de canto, esse levanarabanto, esse tempo. Tem um manarabanto de canto falado ao teu coração. E tenho te mostrado como anda a minha igreja na terra, dividida, guerreando entre si. E no manumento não é assim. Não deixei escrito, mandou deverebere acha. Levantei a minha igreja para ser unida. Povo para viver em amor. Nos dias atuais, e tudo errando, o amor tem se esfriado. Eu não era banhuda e como Deus cantará. Mas te digo, mulher, sobre este lugar e a tua vida não. Eu não me enviando a raça. Derramei neste lugar o meu dever cantará. O meu amor te resta. Porque tenho visto o teu dever canto de canto. O teu compromisso com a minha palavra. O teu zelo e o teu amor para com a minha obra. Veja aí, quantos homens se corrompendo, quantos que ele canto para se ajudar estão se destruir. Olha aí quantos não tem mais misericórdia. Olha quanto de acha, emando de canto no meio do meu povo na face da serra. Mas enarabando vou vir. Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor. Irmãos, eu confesso que eu vim de uma maratona hoje, amém? Nós estivemos no monte, tivemos o trabalho de consagração, resolvemos várias coisas, né, para a cantina ali. É tanto que eu já cheguei em casa, já era quase 6h30, mas estamos aqui para a glória de Deus. Aleluia. Amém? Irmãos, foi me feito o convite para estar aqui, né, representando a pastora Naira, né, que não pôde estar. Eu orei, Senhor, se for da sua vontade, me leva. Se não for, prepara que a Naira esteja lá. Mas aprove Deus está aqui na noite desse dia. Amém? Porque Ele nos trouxe. Amém? Que Deus venha abençoar a nossa amada irmã Elane, que nos trouxe ali. E os irmãos, né? Presbítero Anso, a missionária Cissa. E a nossa irmã Cíntia, esposa do presbítero Anso, que veio conosco aqui neste lugar. E eu já estou alegre, amém? Porque desde o início do culto eu já estou recebendo. Aleluia. Amém? Louvado. Segura a mão do teu irmão e fala assim: nós somos chamados para sermos unidos. Para sermos únicos. Para vivermos em unidade. Amém? Eu fui buscar no missionário o que significa a palavra unidade. Unidade, irmãos, é aquilo que não se divide, se dissolve ou se separa. É qualidade daquilo que é único. No dicionário Aurélio está escrito. Amém? É qualidade daquilo que é único. E o Ministério de Dança ministrou aqui que
Porque o Senhor nos chamou para sermos único com Ele, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém? E se nós não tivermos a unidade com Jesus Cristo e com o Espírito Santo, nós não vamos amar. Porque é Ele que nos instrui e nos ensina o verdadeiro sentido da palavra amar. Amém? Eu fiquei a semana toda estudando, até conversei com a missionária Cissa, e ali me preparei, estudei, né? Eu gosto de estudar, procurei várias Bíblias, livro, amém? E assim tinha preparado algo, mas não é isso que o Senhor me deu na noite desse dia. Amém? Nós vamos meditar no livro de Ruth, vamos ser breve, não vamos nos estender muito, mas vamos passar aquilo que o Senhor botou no meu coração ali sentada, amém? Enquanto todo o decorrer do culto. Tem aqui, ó, 2 folhinhas de esboço, amém? Mas eu vou ser obediente ao Espírito Santo, amém? O homem, ele faz planos, amém? Mas a resposta certa, ela vem da boca do Senhor. Ruth. Eu sei que tem um tema, amém? Mas esse texto de Ruth, ele está dentro do tema de João 14, 23. Amém? E fala da unidade e do amor. E sem amor não tem unidade. E nos diz assim, Ruth, capítulo 1, versículo de número 15. Amém? Ruth, capítulo de número 1, versículo de número 15. 1:15. Ruth depois de Juízes. Amém? Nós vamos aprender essa história dessas 2 mulheres, Ruth e Noemi. O exemplo de amor, de união, de dedicação. Amém? E no momento mais difícil na vida dessas 2 mulheres, elas não se separam. Elas dão a mão para ter um novo recomeço na sua vida. Será se nós fazemos isso com os nossos irmãos? Amém? Então nós vamos aprender aqui em poucos minutos essa lição que essa mulher, essas 2 mulheres nos dão no momento mais difícil. No momento que elas estavam só, sem uma perspectiva, sem nada na vida, o amor une aquelas 2 mulheres. E através do amor daquelas 2 mulheres, da amizade, o quadro delas é mudado. Amém? Vamos lá, irmão. Ruth 1:15. Eu vou ler, os irmãos me acompanham. Disse Noemi, eis que tua cunhada voltou ao seu povo e os seus deuses. Também tu volta após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth, não me inste para que te deixe e não me obrigues a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu. Onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo e o teu Deus é o meu Deus. Eu gostaria que a igreja toda repetisse o versículo de número 16, amém? Vamos lá, 1, 2, 3. Disse, porém, Ruth, não me inste para que te deixe e me não obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu. Onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. A igreja pode assentar. Amém, igreja? Louvado seja o nome do Senhor. Para quem não conhece, ou para quem já conhece essa história nos fala, esse livro de Ruth, essa história, ele começa, amém, com uma tristeza. Ele começa com, o seu começo é triste, mas o seu final, ele tem uma alegria. Amém? Essa história nos conta a história de um homem chamado Abimeleque, que ele sai da sua terra de Belém, a fome vem, e ele sai, e o contexto histórico nos diz que ele não busca orientação,
se era para ele sair ou não, amém? Na terra de Belém. Então ele parte, ele toma uma decisão, amém? Porque a fome veio e ele temia. O contexto nos fala, histórico, que ele temia que aquela fome, os seus filhos, ele e a sua família viessem a morrer. Então ele teme uma dificuldade. Vem uma crise sobre a terra. Então na crise ele toma uma atitude. Ele sai sem a direção de Deus e ele parte para os campos verdes de Moabe. Então ele parte com seus 2 filhos, sua esposa. E quando chega em Moabe, eles passam 10 anos ali. Os seus filhos casam, amém? E o seu filho Malom casa com uma moça chamada Ruth. E o outro filho chamado Quilom, casa com uma moça chamada Orfa. E ali o marido de Noemi morre, Elimeleque morre. E passa algum tempo também, os 2 filhos deles vêm a morrer. Então, aquilo que ele temia acontecer em Belém, no vilarejo pobre onde eles moravam, acontece nas terras boas de Moabe. Fala assim para o seu irmão: o que tem que acontecer, vai acontecer. O que Deus tem para fazer, Ele faz. Ele sai fugindo com medo de morrer. No momento de crise na terra, ele sai. Amém? Ele esquece que o nosso Deus é um Deus que, ainda que venha crise na terra, Ele nos dá a provisão. Ele faz isso com Isaac e com Abraão, quando a fome vem sobre a terra de Canaã. Que Abraão quer partir, quer buscar auxílio no Egito. E o Senhor falou: não, habita na terra. E Isaac também quer descer. E o Senhor fala: aqueles 2 anos sem chuva, em seca, em fome, o Senhor fala para que Isaac, naquele mesmo ano, ele plantaria e ele colheria. Então a crise na terra não era motivo para ele fugir. Então a morte vem, e aquilo que ele mais temia acontece. Os seus filhos, vêm a morrer, ele próprio morre. E aí começa a trajetória dessas 2 mulheres. Noemi se vê viúva. E nós sabemos que no tempo do Oriente Médio, para uma viúva, a situação dela era precária. Ela não poderia trabalhar. A lei em Levítico 19 só dava algo para ela fazer, que era pegar espigas, que sobravam, que os donos das terras, pela lei que era dada a Levítico, eles tinham que deixar um restante para os pobres e para as viúvas. Então a situação de Noemi era precária. É tanto que, ao decorrer do capítulo de número 1 e 2, ela fala assim, que ditosa ela sai de Belém. Cheia eu parti, porém vazia eu voltei. E quando aquelas 2 mulheres, que seus filhos morrem, ela chama as suas 2 noras para que elas voltem à casa dos seus pais. Porque a lei também dada em Levítico, que quando uma moça ela ficava viúva jovem, ela voltava para a casa do seu pai. O amor que nasce, que cresce com o decorrer dos anos no coração de Ruth fala mais alto nessa hora. Ela poderia voltar. Noemi não tinha nada mais para oferecer para ela. Mas o amor que Ruth sentia pela sua nora, pelo Deus da sua nora, falou mais alto. E as 2 dão as mãos. Ruth fala: não mandes para que eu volte para a casa de meu pai, porque aonde quer que tu fores, eu irei. Eu quero que você segure a mão da pessoa que está do teu lado. Sem amor não adianta nada. Jesus nos deu um exemplo para nós amarmos o grande mandamento: amais uns aos outros como eu vos amei. Ele deu a sua própria vida por nós. Ele se desfez da sua glória por nós. Aí ele chega em João 14 e fala: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Louvado seja o nome do Senhor. E aquelas 2 mulheres agora, ela fala: o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus, aonde tu pousares. Noemi não tinha nada mais, nem poder, nem dinheiro, mais nada, nem filho. Mas Ruth, com
amor que Deus havia botado no coração dela, não ficou preocupado com o que elas haviam de comer, o que ia se passar, aonde que elas iam morar. Você está entendendo a essência do amor no coração de um homem, a essência do amor no coração de uma mulher? Aqui fala de um relacionamento entre sogra e nora. Louvado seja o nome do Senhor. Poderia ser mãe e filha, poderia ser esposo e esposa. Mas na noite desse dia, o que o Senhor, que o Espírito Santo está querendo me alertar e te alertar, na noite desse dia, é para que nós viemos dar as mãos uns aos outros. É para que nós, como igreja, como servo de Deus, vamos fazer como o Senhor nos ensinou, amar um ao outro como Ele nos amou. Os dias atuais são dias de apostasia. Os dias atuais é um egoísmo. Cada um só quer pensar no seu. São dias difíceis na face da terra, mas são dias que ainda Deus procura pessoas que estão dispostas a amar. Deus precisa e procura a igreja, o povo que Ele reúne para que esteja disposto a amar. Paulo fala que sem o amor nada adianta. Não tem profecia, não tem visão, não tem revelação. Sem amor nada adianta. O amor, irmãos, é o dom supremo. E nós aprendemos com essas duas mulheres. No momento mais difícil da vida de Noemi, se apresenta uma amiga. Nos dias de hoje, é mais fácil. Nos momentos mais difíceis, na minha, na tua vida, na vida da igreja, muitos dão as costas. Quando o homem está cercado de bens, de dinheiro, quando tudo está bem, é muito fácil ele ter muita gente ao seu redor. Mas quando vem uma crise, quando vem algo que acontece, uma calamidade, uma provação, se procura amigos poucos. Mas o Senhor, na noite desse dia, está me despertando e te despertando que nós somos um. Nós somos unificados em Cristo Jesus para dar as mãos uns aos outros, assim como aquela nora deu a mão à sogra. No momento, ela não tinha mais. Ela relata para ele: eu não tenho mais nada para te oferecer. Volta para casa do teu pai. Ela queria dizer: tu tem uma vida, tu tá moça, tu é jovem, tu vai casar de novo. Mas havia algo no coração da moabita. Aí é um contraste, uma hebreia e uma moabita. Mas o amor vencendo barreiras. O amor vencendo o preconceito. Ruth poderia voltar aos deuses pagãos de Moabe, a poligamia, aonde eles adoravam muitos deuses, mas ela não volta, irmão. Ela vê algo na vida da sua sogra. Ela vê que a sua sogra é uma serva de Deus. Ela vê na sua sogra, cresce o amor, cresce uma união entre aquelas duas mulheres. E elas voltam, e o amor faz elas voltarem para Belém. E quando as duas voltam para Belém, aquela população pequena daquele vilarejo, aquelas pessoas que conheceram o contexto de vida de Noemi, relatam assim: não é esta Noemi? Eles se alarmam por ela ter regressado viúva, com uma nora tiracola, sem o marido. Ela foi fazer a vida. Eles foram, para ganhar vida. Eles tinham que voltar, como se fala aí, por cima da carne seca, Sai da sua terra pobre, vai para as terras de Moab, tem que voltar bem. Mas não foi isso que aconteceu. Todos falam: não é esta Noemi? Aí ela fala: não me chame Noemi, me chame de Mara. Porque a mão do Todo-Poderoso me tem trago amargura. Ela atribui tudo que havia acontecido ao Senhor por falta de conhecimento. Então ela atribui aquela amargura ao Senhor. E quando elas chegam em Belém, envergonhadas, elas chegam em Belém, irmão, sem casa para morar. Elas chegam em Belém sem trabalho. Elas chegam totalmente solitárias, mas as duas estavam juntas. Eu quero que você fale assim para o seu irmão do lado: o amor tudo suporta. O amor tudo suporta. Suporta a fome. Suporta a fome. Suporta a luta. Suporta a luta.
suporta a perseguição. Irmãos, o amor tudo suporta e tudo supera. E o amor daquelas duas mulheres, as duas viúvas, a lei não dava muito amparo para as viúvas. Noemi chega na sua cidade, em vez de chegar, ela fala: cheia eu parti, vazia porém eu voltei. Ela chega humilhada. Mas o amor, o elo, a união que havia entre aquelas duas mulheres faz elas triunfar novamente. Aquela situação triste, aquela situação de dor, de vergonha, vai ser mudada por causa de uma atitude de Ruth, de ficar do lado de quem ela amava, de dar a mão à sua sogra, de não olhar a recompensa. Ela transpõe a cultura dela de moabita, os seus deuses, os seus pais pagãos, e ela reconhece em Noemi o nosso Deus. É tanto que ela fala: o teu Deus agora é o meu Deus. O amor que nasce entre aquelas duas mulheres muda a história daquelas duas mulheres. Elas partem de Moabe somente com algo: o amor. Para si, para o seu irmão do lado: para Deus só precisa o amor. Para Deus não precisa de dinheiro, de prata, de ouro. Muitos dos homens estão aí fazendo aliança, acham, pastora, que tem que fazer aliança com quem tem dinheiro, que tem que que tem que se corromper. O meu Deus não, irmão, tu pode não ter R$1. A história daquelas mulheres estava danificada, destruída. Elas não tinham trabalho, elas não tinham mais um marido para sustentar, elas não tinham mais Noemi não tinha mais os filhos. Quando chega em Belém, todo mundo: não é esta Noemi? Olha como é que ela voltou viúva, sem marido. Ela não foi fazer a vida em Moabe. Olha aí a situação dela. Pagaram preço, foram pegar espiga do que sobrava, mas tinha amor. Tu tá entendendo? Tem a luta dentro da tua casa, tem que ter um amor. Tem as dificuldades. Vem um momento de crise, na terra, mas as duas tinham amor. Vem os momentos de crise na igreja, mas os irmãos em Cristo, quando tem amor, a crise passa, o diabo não entra, prevalece a vontade de Deus. O mundo está em crise, o mundo pode estar um caos, a caristia pode estar aí, mas aquele que tem o amor de Deus na tua vida, ele supera qualquer crise. Deus nos chamou para viver unidade. Aquelas duas mulheres chegam em Belém destruídas, assoladas, viúvas, que era tipo como uma maldição. Ela mesma fala: eu sou Mara, estou amarga, cheia eu saí, porém vazia eu voltei. Mas o Senhor, Ele muda o quadro daquelas duas mulheres. Porque uma atitude de uma moça chamada Ruth para com a sua nora, essa atitude ela nasce através do amor. Que na noite desse dia, o Espírito do Deus vivo venha fazer florescer. Muitos hoje, até mesmo dentro de muitas igrejas, estão preocupados com muitas coisas, com cargo, com aparecer. Não é Deus mais que aparece, é Ele que aparece. Eles estão deixando a essência do amor. O amor está esfriando. Ele pode esfriar na vida de quem quer. Na minha eu não vou deixar. Na tua não deixa. Na tua não deixa. Aí muitos falam, a gente tem visto muito isso falar: na igreja não tem amor, não tem mais amor na igreja. Mas na minha e tua igreja, eu sou igreja. Nessa igreja que é missionária Cleia, tem que ter o amor de Cássia. Nessa igreja que é pastora Consuelo, ainda tem o amor na Cássia. Muitos estão preocupados com coisas grandes. Há homens na igreja preocupados com essa aparência, mas o amor de Deus tem estado escasso dentro de muitas igrejas. Por quê? Porque deixaram de olhar o próximo. Você pode ler os evangelhos. A maior preocupação de Jesus foi ensinar o seu discípulo a amar.
Ele lava os pés deles. Ele pega uma criança. Ele fala que aquele que não se faz como uma criança não entrará no reino do céu. Os maiores exemplos de Jesus aos seus discípulos foi ensinar eles a amar. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Porque o amor tudo supera, tudo padece. Se não tiver amor, nada adianta. Então, na noite desse dia, que nós possamos continuar unificados em Cristo. Essa palavra que nos fala que é o tema, a unidade que agrada a Deus não é a quantidade. A unidade que agrada a Deus é um povo dado as mãos, é um povo vencendo as barreiras pelo amor, é um povo usando não as armas que muitos estão usando aí, a calúnia, uns se perseguindo, o povo que era para se amar se agredindo, o povo que era para dar a mão para outro, vai cair nego, pegou problema, deixa cair. Jesus não faz isso. Ele pega o que caiu, ele bota de pé de novo. O amor tem se esfriado porque a igreja tem deixado, o amor tem se esfriado porque os homens têm deixado, mas isso não vem acontecer na minha e na tua vida. Que nós possamos fazer como aquelas duas mulheres. Elas estavam só, não havia mais perspectiva, não havia mais futuro para elas não tinham família, elas não tinham mais apoio, elas só tinham uma a outra. Temos que ter uns aos outros. Dias trabalhosos, dias que o amor verdadeiramente está se esfriando. É um falando mal do outro, é um criticando o outro. Se um não louva bem, lá não louvou bem. É isso que irmão, sem hipocrisia. É isso que está acontecendo na igreja. Quando eu falo igreja, eu estou falando de um modo geral. Não ser eficácia. Não estou mais preocupado com o amor, irmão. Vai falar nisso e para que isso? Isso já passou. É um querendo ser maior do que o outro. Os discípulos começaram para ver quem era o maior, para ver quem era que Jesus amava mais. Jesus pega uma criança e Jesus fala: olha, se vocês não se fizerem como ela, vocês não vão entrar no reino dos céus. As igrejas estão perdendo a essência do amor. Mas eu louvo a Deus que aqui neste lugar, quando nós entramos aqui, nós sentimos a essência, irmão. O que importa na minha e na tua vida é o amor. O carro vai ficar, a casa vai ficar, a carteira, que muitos estão brigando por carteira. Muitos estão brigando. É os teólogos atacando o outro. A igreja que era para estar guerreando contra o diabo, está guerreando entre si. Mas eu louvo a Deus que na noite desse dia o Espírito Santo está me chamando e te chamando para viver unidade. Quando vi falar do irmão, não fala do irmão. Jesus falou: amai uns aos outros como eu vos amei. Quando vê o teu irmão, Ruth viu Noemi numa situação triste. Ela poderia ter voltado para a casa dos seus pais e recomeçar a sua vida, mas havia amor naquele coração. Ela não deixou a sua sogra sozinha. Se Ruth voltasse para a casa dos seus pais, o que seria de Noemi? Irmão, tem irmãos precisando da gente. Tem vidas precisando do nosso amor. Há viciados lá fora, há prostituta lá fora, há pessoas, há servos de Deus também precisando do nosso amor, de uma palavra de ânimo. Mas muitos só vêm com palavra para criticar, muitos só vêm com palavra para bater. Mas vi uma palavra de ânimo: vai, irmão, nessa tua força, Deus é contigo. O bem que eu quero para mim, eu querer para o irmão. Eita, tá difícil. Eu me manarabanto, eu vou, meu irmão que se vire, ele que se vire. Em Atos 2 nos fala que a igreja estava reunida unânime, todos tinham tudo em comum.
ninguém tinha falta de nada. E eu em casa eu tenho perguntado, meu Deus, será que a igreja primitiva ela tem que ficar só lá? Só ficou lá no passado? Emanarabando de paz. Divide a tua roupa com quem não tem. Divide o teu pão com quem não tem. Paz. Há pessoas esperando o teu amor. Jesus vai falar: Senhor, quando te vemos, vamos falar para Jesus. Quando te vemos nu e não te vestimos. Quando te vemos com sede e não te demos água. Quando tu estava doente que não fomos nos visitar. Oh, e cantarás, e Jesus vai falar: porque deixaste de fazer para os meus pequeninos. Estive nu, não foste me visitar. Tive fome e não me deste de comer. Oh, Picácia, Deus e igreja, vamos viver em unidade. Unidade quer dizer qualidade daquilo que é único, que não se divide. Não se divida contra o teu irmão. Se una contra ele. Igreja foi chamada para viver em união. A igreja primitiva, ela começou na união. Ninguém tinha falta de nada. Eles estavam todos unânimes. Sabe o que quer dizer unânime? Um só pensamento, um só parecer, uma só visão. Eu tenho falado, meu Senhor, que muitos se corrompem, que a igreja perde a visão. Na face da terra eu não posso. Eu fui chamada para amar, porque me tanto o Senhor deu o seu Filho amado para que todos, João 3,16, porque Deus deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Se nós estamos aqui, irmão, é pelo amor de Deus. Se nós somos alguma coisa, é pelo amor de Deus. Mas muitos têm se esquecido. Muitos se esqueceram. Já não é mais Deus, é Ele. Ele já não precisa mais do amor. Já é Ele. Mas Deus está nos falando nessa noite. Deus está nos chamando, a mim e você. Continua no amor. Continua no amor. Ainda que muitos falaram, não vai chegar nenhum. Porque ela fica nesse negócio de amor. Porque ela dá aquilo que ela tem. Ela se desprende. Nunca vai chegar. Ainda que venham os maus humores, as falação. Fica no amor. Ame. Teu irmão está ferido, ajuda a sarar as feridas dele. Mas muito, em vez de ajudar as feridas, está fazendo ferida. Naquele dia vamos dar conta a Deus. O amor, a caridade. Sem amor nós não vamos ver o Senhor. E como é que nós vamos amar a Deus? Jesus fala: se nós não amamos os nossos irmãos. Então na noite desse dia, que nós possamos deixar o amor falar mais alto dentro do nosso coração. Porque quando nós temos amor, aí o Senhor fala em João 14, 23, que é o tema, que Ele faz morada em nós. O Pai, o Filho e o Espírito Santo fará morada em nós. Está escrito que aquele que guarda a minha palavra, nós faremos, João 14, 23, o tema. Nós faremos morada nele. Nós quem? Jesus estava falando do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Para Deus fazer morada na minha e na tua vida, nós temos que ter o amor de Deus na nossa vida. Porque João 14 começa, Jesus falando o quê? Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Jesus nos amou. Somos prova do amor de Deus. Eu sou prova do amor de Deus. Vivia lá em São Luís do Maranhão, no mundo da prostituição, das drogas, dos vícios. Quando a minha família me botou para fora de casa, Jesus não me desamparou. Ele enviou uma jovem e me tirou da rua. O amor de Deus é tremendo. Que nós possamos compartilhar o amor. Quem não tem, não tem. Não olha para isso. Você tem que ter. Eu tenho que ter o amor para compartilhar. Glória a Deus, aleluia. Não adianta, irmão. Não adianta. Não adianta igreja cheia. Não adianta pregações maravilhosas que nós vemos. Não adianta, irmão, nada, coisas material. Jesus nos deu exemplo, foi de humildade, foi de amor. A igreja, aquele que não tiver o amor de Jesus, não vai subir. É o primeiro grande mandamento: amai uns aos outros como eu vos amei. Muitos estão esquecendo disso. Quando nós ferimos os nossos irmãos, nós deixamos de amar.
Quando nós criticamos, Mateus, Jesus fala que a lei, que aquele que matava, que botava a espada, né, que enfiava a espada, já era réu de juízo porque matava. Mas Jesus nos falou que em Mateus, que aquele que se encolerizar contra o seu irmão já é réu de juízo. Então vamos viver a unidade. Vamos dar as mãos. Estamos vivendo os dias de apostasia espiritual. Homens, igrejas apostatando da fé. Preocupada muito mais com o dinheiro, muito mais preocupada com as coisas da carne, e não se tem mais amor. Mas que nós possamos viver a essência do Evangelho, que é o amor de Cristo na nossa vida. Amém? Eu quero que você dê a mão agora dessa pessoa que está do seu lado. Vamos repetir o que Ruth falou para Noemi. Amém? Amém. Aonde quer que tu fores, eu irei. Aonde quer que tu pousares, eu pousarei. O teu povo é o meu povo. O teu Deus é o meu Deus. Meu Deus, que nós possamos fazer isso para os nossos irmãos. Nós não somos um povo separado, nós somos o povo de Deus. E o povo de Deus foi para se viver como viveu Ruth e como viveu Noemi. As duas, o amor das duas, nos dá um exemplo de um grande relacionamento de amizade e de amor. Noemi não tinha mais nada para oferecer. Hoje, o mundo só ama se você tem alguma coisa para oferecer. Infelizmente, em muitas igrejas, hoje está assim. Só é amado, só tem um cargo, só tem uma posição, se tem algo para oferecer. Noemi não tinha mais nada para dar para Ruth. Mas as duas deu a mão. E Ruth fala, querendo dizer, minha sogra, tu pode não ter nada. Minha sogra, tu pode estar destruído, mas eu te amo. E eu vou contigo aonde quer que tu for. A fome que tu vai passar, eu vou passar. A tua luta não é só a tua luta, é a minha luta também. A tua dor, minha sogra, não é mais a tua dor, é a minha dor também. Irmão, nós somos irmãos em Cristo. Nós precisamos de amor dos nossos irmãos, senão não vamos suportar. Jesus no Getsêmani foi orar 3 vezes, levou Pedro, Tiago e João. Quando ele volta, ele fala assim, amigos, nem um pouco podeis velar comigo. Até Jesus no Getsêmani precisou de amigo. Então a amizade de Noemi e de Ruth nos dá um exemplo. Que nós possamos dar as mãos aos nossos pastores, aos nossos irmãos, a cada ovelhinha, que nós possamos dar as mãos à nossa família, aos nossos entes queridos, a todos aqueles irmãos que estão lá fora precisando. Eu sou prova disso, do amor de Deus na minha vida, porque quando a minha família, ninguém deu mais nada por mim, quando eu não tinha mais perspectiva nenhuma, porque vivia no mundo da prostituição. Nos dias atuais eu sei que a sociedade mudou muito mais, irmãos. Quem passa por essa vida ainda é discriminado, não adianta. Passa, tem uma discriminação até pela família. É tanto que a minha família nem me queria mais, mas o amor de Deus foi me buscar. O amor de Deus, ele falou mais alto. Então não é pelo que nós temos. Fala assim pelo teu irmão. Não é pelo que nós temos. É pelo que nós somos. E é pelo amor de Deus na nossa vida. O amor é sem interesse, Paulo fala. A caridade é sem interesse. É muito fácil eu amar o meu irmão quando ele tem algo para me dar. Noemi estava sem nada, mas Ruth amou ela. Ame, ajude o teu irmão. Entra na luta com ele, ora com ele, geme com ele. Se alega também com ele. Reparte o teu alimento com ele. Reparte a tua roupa com ele. Reparte as tuas lágrimas. Reparte a tua alegria. Seja fiel a teus amigos. Seja fiel como Ruth foi com Noemi. Seja fiel. Nós estamos hoje nesse
Senhor. Precisamos de amor, irmão. O mundo está aí. Dentro das igrejas está uma falta de amor tão grande. Mas eu tenho falado, meu Senhor, eu quero ser uma que tem o amor. Eu quero ser aquela que faz a diferença. Eu quero me unir com a minha irmã. Eu quero ver o meu irmão passando a prova e lá na casa dele orar com ele. Eu posso não ter dinheiro para dar para ele, mas eu quero orar e dobrar o meu joelho com ele. Eu quero clamar. É isso que Jesus deixou. Amai uns aos outros. Ninguém tem amor maior do que o Pai, de dar sua própria vida em resgate de muitos. Jesus deu a vida dele por nós. Que nós possamos fazer o mínimo que nós podemos fazer pelos nossos irmãos. Amar. Se nós disser que ama Deus e não ama nosso irmão, como é que vamos amar Deus? Está escrito. Eu amo Deus, mas não amo o irmão. Não vai ver Deus. Então o Senhor trouxe aqui na noite desse dia para falar, irmãos, do amor. Cultive o amor de Deus pelos irmãos. Ora, vê o teu irmão triste para saber o que está se passando com ele. Vai lá ver, chora com ele, anima ele. Ele não quer vir para a igreja, vai lá buscar ele. Dá uma palavra de ânimo a ele. Vai alegrando ele, vai ajudando, porque nessa união, a união, ela faz a as igrejas o diabo tem entrado, tem destruído. Por quê? Porque faltou o amor. Não fechou a brecha. Tem tudo, mas não tem o amor. Todo o decorrer do culto, pastora, Deus estava falando comigo. Muitos lugares, fala para minha serva que muitos lugares, para ela ficar onde eu botei ela e para ela ser fiel no pouco. Porque muitos lugares tem o muito, mas não tem mais o amor. Meu Jesus amado. E o mistério de Deus aqui neste lugar é esse amor. Eterraça, eu te vejo hoje pela primeira vez, não te conheço, mas todo o decorrer do culto, o Betecantaraço, o Espírito Santo falava comigo. O amor, fala para ela o amor. Ainda que muitos a critiquem, ainda que muitos vai dizer, tu ainda está nessa de amor, que negócio é esse, vai aqui, é isso. Ainda que muitos venham, essa com visão distorcida, mulher, mas continua no amor. Amém, igreja? E assim eu vou agradecendo essa oportunidade em nome de Jesus.